Olá, boa noite, malta, tudo bem? Estamos aqui a aguardar o Odair de Azevedo. Já enviei um convite agora para ele aceitar. Vamos aguardar um bocadinho ele aceitar o convite. Boa noite a todos. Hoje nós vamos iniciar uma live a falar sobre a arte da cura. Uma das técnicas é a apometria. E nós convidamos o Odair, do grupo do Selmana, para poder participar conosco. Deixa-me ver aqui se ele já está cá conosco. Odair, deixa-me ver. Enviar um convite, ele já está cá. Eu não sei se o Odair consegue nos ver. Ele pode também enviar um pedido. Sejam bem-vindos todos. Olá, Paula, Neuza. Boa noite a todos. Aceitar. Deixa-me ver se ainda não apareceu aqui o Odair conosco. Aguardar mais uns minutinhos enquanto o pessoal chega. Vai chegando aqui. Boa noite a todos. Deixa-me ver se eu consegui localizar. Ele está a tentar entrar. Odair, eu acho que você pode tentar enviar um convite, né? Pedir para participar. Que eu enviei um convite para ti, o daí não pode aderir. Será por quê? Aparece aqui a Maria Celestina, a pedir para poder participar conosco. O daí tenta, se você estiver a me ouvir, tenta enviar um convite para mim. Se você quiser, pode pedir. Aí embaixo tem uma cenazinha com mais, duas imagens, duas pessoas com mais, tenta emitir um convite para ver se aparece aqui. Aqui, por enquanto, apareceu o convite da Maria Celestina. Não sei se outras pessoas, por exemplo, a Paula Ferro, outras pessoas podem tentar aqui enviar um convite para eu aceitar. Aqui temos o Bruno, a Sueli, já chegou, está cá conosco. Agora sim, aceitar o convite, transmitir em direto. Vamos ver. Já deve estar aceitar, transmitir em direto. Olá, Aldair, tudo bem? Olá, tudo bem, graças a Deus. Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo. O pessoal que já chegou, já também está nos ouvindo. Se puder, manda aqui uma mensagem a dizer se está ouvindo bem a mim ou o Odair. Okay? Alguém colocou já um coração vermelho, deve ser coração benfiquista. Benfica, que é uma equipa de futebol. Deixa-me ver mais. Ok, eu vou tentar, depois dessa live também nós vamos colocar, ela também vai deixar gravada aqui no Instagram, depois também vamos postá-la no YouTube. Então, se calhar já podemos ir começando, né, Odair? E depois aquelas pessoas que não chegaram, depois podem assistir a live completa, né? Exatamente. Eu vou fazer um pequeno enquadramento para algumas pessoas que ainda não nos conhecem. Meu nome é Edmar da Silva, sou psicoterapeuta, sou administrador da Casa do Amparo, tenho aqui uma equipa durante
2 vezes por mês em Lisboa e semanalmente, não, também 2 vezes cá em Itabira. Coordeno aqui um grupo mediúnico, nós fazemos desenvolvimento mediúnico. A Casa do Amparo é uma instituição sem fins lucrativos no ramo da solidariedade social. Tem 4 núcleos que desenvolvem os projetos e serviços. O AMAS é o nosso núcleo que desenvolve serviços na área da educação, com sala de estudo, campo de férias, apoio à educação, apoio ao estudo para os miúdos. Também tem apoio psicológico. Isso quer seja cá na Itavira, quer seja na Baixa da Banheira, próximo a Lisboa. O segundo núcleo é o núcleo Casa do Caminho, que é um núcleo social que nós desenvolvemos projetos na área do voluntariado. Então, por exemplo, nós temos 2 projetos que desenvolvemos ao longo do ano. Um projeto chama R3G, que é Rede de Voluntários que Acredita que Gentileza Gera Gentileza. Esse evento, né, acontece normalmente dia 13 de novembro de cada ano, e reunimos um grupo de pessoas que saíram para a rua fora a distribuir gentileza. Por exemplo, chocolates repulsados, flores, mensagens positivas e abraços. Então, reunimos mais ou menos 400 pessoas no centro da cidade e vamos para a rua fora sensibilizar as pessoas à importância da gentileza. Outro projeto, que é o Retalhos de Vidas, que é um grupo de pessoas que, dos lares, centros de dias, participam. No intuito, eles doam uma peça de roupa deles que tem uma história de vida, e essa peça de roupa é, então, recortada em pedaços para construir uma manta de retalho com a história de vida de cada um. O Núcleo Sênior, que é um projeto na área sênior também, com oficinas pedagógicas, na área da biblioterapia, na área da oficina do livro, promoção da literacia para adulto. O objetivo desse projeto, que é ir às escolas, ir aos lares e centros de dias, promover aqui um momento de história, um momento de contos com a população. E o último núcleo, que é onde nós estamos enquadrados hoje, que é o núcleo DOM. O DOM é um núcleo que desenvolve terapias, desenvolve cursos, eventos na área da espiritualidade. E o objetivo de estarmos cá hoje é promover aqui uma conversa com o Odair e a sua equipe. A Casa do Amparo tem o prazer de convidar o Odair e a sua equipe lá do Seumana. Daqui a pouco ele pode falar melhor sobre o Seumana. O objetivo deles é desafiarmos a vir dar um curso de apometria cá em maio deste ano. Vão ser 2 fins de semana, dia entre 17 e 18, e depois o outro fim de semana, que é 25 e 26 de maio. Esse curso vai ser prático, já tem parte teórica, que a nossa equipe, o grupo, já está estudando. O Odair também tem esse curso online, para quem quiser conhecer também, no site, nos canais do Seumana. No próprio canal do Dom, da Casa do Amparo também, tem todas as aulas do Odair disponível. Então, fizemos aqui um desafio e ele aceitou. Porque, para já cá em Portugal, a apometria é pouco conhecida, pouco divulgada, e o objetivo aqui é trazer as técnicas terapêuticas, esse recurso terapêutico da apometria. E nada melhor para poder falar da apometria é o próprio Odair. E hoje trouxemos um tema aqui sobre a arte da cura. Então, Odair, para não alongar muito, né, vou passar a palavra para você, e aí fica à vontade, o palco, ou melhor, o canal é todo teu. Tá ok, cara. Muito obrigado, Edmar. O meu nome é Odair José de Azevedo. Eu sou funcionário público aqui do estado de Goiás, né, bem no centro do nosso país, bem no centro do Brasil. Moro na cidade de Goiânia. Eu sou casado com a Cássia, tenho 2 filhos, o Rodolfo e a Sara, né? E sou o dirigente
juntamente com a minha esposa, do Seumana, que é o Centro Universalista Maria de Nazaré. O Seumana, ele nasceu no ano de 2012 com a proposta de estudar a apometria, estudar e praticar a apometria. E realmente começamos com um grupo bem pequeno, éramos apenas 7 pessoas, e com o passar do tempo esse grupo foi crescendo e também fomos ampliando, vamos dizer, a gama de trabalhos que nós desenvolvíamos. Hoje nós já desenvolvemos um trabalho bem interessante no Seumana, que envolve também, além da apometria, que nós fazemos os tratamentos de apometria, presenciais para aqueles que nos buscam, nós temos também um atendimento público fraterno, que ele é nos moldes da Umbanda, como se fosse assim, um atendimento pessoal mesmo, uma consulta pessoal, em que o consulente consulta uma entidade espiritual, seja ela um caboclo, um preto velho, um guardião, um baiano, né? Ou uma criança. São espíritos que dão esse tipo de atendimento. Na área social, nós desenvolvemos um trabalho de doação de cestas básicas. Então, nós doamos cestas básicas para famílias carentes que nos buscam solicitando, que passam por necessidade, procuram a gente está sempre fazendo esse trabalho de doação de cestas básicas, e também desenvolvemos um trabalho de doação de roupas, calçados, brinquedos para famílias carentes. Um outro projeto que nós desenvolvemos, começou assim bem pequenininho e hoje já é algo de um tamanho assim relevante, é o projeto de empréstimo de equipamentos ortopédicos para pessoas necessitadas. Por exemplo, cadeiras de rodas, muletas, bengalas, cadeiras de banho, andadores, para pessoas que, de repente, por algum motivo, esteja necessitando de uma bengala, quebrou uma perna ou sofreu algum tipo de acidente, precisa usar uma cadeira de rodas, precisa usar uma cadeira de banho, a gente tem disponível, né? Dentro do Seumana também nós temos os atendimentos médicos espirituais, que a gente prefere chamar de atendimentos energéticos, né? Para poder dar uma nomenclatura um pouco diferenciada. Nós fazemos esses atendimentos com as equipes que atendem na nossa casa. Nós temos 3 equipes médicas que atendem lá no Seumana, e temos as nossas câmaras, onde nós trabalhamos com as câmaras arcturianas, trabalhamos com o Reiki, trabalhamos com a cura prânica, trabalhamos com a cura quântica estelar, trabalhamos com o Reiki quântico, né? Então, é uma gama de atendimentos, de trabalhos, de serviços que nós temos dentro do Seumana, que abrange e alcança um grande número de pessoas. Hoje nós já fazemos uma média de 5.000 atendimentos por ano, com as nossas equipes, juntando todos os nossos trabalhos, todas as vertentes de trabalho que atuamos, né? E, bem, o que eu posso falar para vocês é que o nosso trabalho é um trabalho gratuito, é um trabalho sem fins lucrativos. O Seumana é uma entidade sem fins lucrativos. O nosso objetivo realmente é ajudar o próximo, é estar participando ativamente pela melhora da condição de vida de todas as pessoas que nos buscam, né? Temos também um canal no YouTube que temos os nossos cursos básicos todos disponibilizados para que as pessoas possam entrar e assistir no nosso canal, o canal do Seumana no YouTube. Nós temos lá o curso de apometria básico, nós temos o curso de apometria intermediário, que seria o curso de formação de doutrinadores para apometria. Temos o curso de Umbanda Universalista, temos o curso de Umbanda Esotérica Iniciática, este inclusive está em andamento, quase finalizando. Temos o curso de Estudos Estelares, então nesses Estudos Estelares nós entramos aí no universo da ufologia, da vida
extraplanetária. E temos também o curso da Hierarquia dos Iluminados, que trata da hierarquia espiritual do nosso planeta, do planeta Terra. Esse curso da Hierarquia dos Iluminados, ele é embasado nos estudos da Sociedade Teosófica, que foi a primeira a trabalhar com esse conhecimento, a respeito da grande fraternidade branca. Então, falamos dos mestres ascensos, né, dentro desse curso. E o carro-chefe da nossa casa é a apometria. Então, eu acho que é necessário fazer uma introdução a este nosso trabalho, explicando para as pessoas o que vem a ser a apometria, né? A apometria, quando você encontra uma pessoa na rua e pergunta, o que você faz? Essa pessoa vira e fala, eu sou terapeuta, eu sou apômetra, eu trabalho com cura quântica, reiki, radiestesia, seja lá o que for. A pessoa vira e fala, nossa, apômetro, o que é isso? É uma religião? Não, a apometria não é uma religião. Ela é um conjunto de técnicas para tratamento e cura de questões ligadas ao espírito, à mente, ao emocional e ao físico. E, inclusive, com relação a essas questões ligadas ao físico, nós, dentro do Ser Humana, desenvolvemos também uma espécie de retorno às origens da humanidade. Como? Buscando conhecimento sobre remédios, medicamentos naturais. Então, nós fazemos pesquisas, né, pesquisas sérias, a respeito do resultado de medicamentos naturais para determinados problemas de saúde. Então, se a pessoa vem e nos busca, eu estou com um problema de saúde XYZ. A gente vai tratar essa pessoa energeticamente, seja com reiki, seja com a cura quântica, seja com a cura prânica, seja com a radiestesia, seja com o passe fluídico, seja com qualquer tipo de recurso energético. Vamos tratar essa pessoa a nível mental, tratando seus níveis e subníveis de consciência. E se for uma questão de nível espiritual, também faremos esse tratamento de nível espiritual utilizando as técnicas apométricas, né? Então, a apometria é essa caixa de ferramentas que nós utilizamos para fazer esse tratamento profundo com a pessoa. Sabe? Nos aprofundarmos na causa do problema. E não ficar só tratando o efeito, remediando o efeito com medicamentos, sejam eles energéticos, né? Aplicando um reiki, aplicando uma cura prânica, aplicando uma radiestesia, mas buscando a origem para resolver aquele problema através da apometria. A apometria é essa caixa de ferramentas que nós temos, esse conjunto de técnicas que nós temos para buscar solucionar os problemas das pessoas. E quando eu falo em curar, eu não falo em curar só questões de saúde. Eu falo em curar questões emocionais, eu falo em curar questões psicológicas, eu falo em curar traumas e, inclusive, curar questões como, por exemplo, questões financeiras, aquela pessoa que tem a vida bloqueada, aquela pessoa que não prospera, aquela pessoa que parece que tem a vida travada, sabe aquela pessoa que nada e morre na praia? Todo projeto que ela começa parece que não vai à frente, muitas vezes essa pessoa, inclusive, tem algum problema com procrastinação, e a gente vai na origem dessa procrastinação, vai na origem desse problema para tratá-lo. Se essa pessoa tem uma depressão, se essa pessoa tem um transtorno de ansiedade, se essa pessoa tem uma síndrome do pânico, a gente vai localizar onde está esse problema para poder tratá-lo, né? A apometria o termo apometria vem da junção de dois termos gregos, tá? Apo, que diz além, fora de, além de, e metron, que quer dizer medida, matéria. Então, a concepção da apometria é além da matéria, fora da matéria. Então, a gente tem aquela análise de que o ser humano ele não é só matéria. Quando você busca um médico, ele vê só o seu campo físico. Quando você busca um terapeuta, principalmente um terapeuta energético, ele vê o seu campo mental, né? E aí ele vai
para trabalhar técnicas mentais, PNL, reprogramações e tudo mais. Quando você procura uma igreja, um centro espírita ou qualquer outro local buscando um tratamento espiritual, ali só se vê o lado espiritual. A apometria te dá as ferramentas para você ver esses três lados. O lado físico, o lado mental e emocional e o lado espiritual. Ou seja, o tratamento é universal, é completo, né? A apometria foi desenvolvida em 1965, tá? A partir de 1965, por um médico lá do Rio Grande do Sul, o Dr. José Lacerda de Azevedo. Ele verificando uma técnica que um porto-riquenho chamado Luiz Rodrigues desenvolvia, que na época ele chamava de hipnometria, ele verificou que ali não era um processo de hipnose acontecendo, mas sim um processo de desdobramento comandado sendo praticado. E que aquilo ali era uma ferramenta muito maior do que somente um processo de hipnose. Que ele poderia trabalhar isso de uma forma mais ampla. E realmente ali surgiu a apometria e ele desenvolveu várias técnicas e colocando essas técnicas à disposição, já fazendo os primeiros testes dentro da Casa do Jardim, que era um centro que ele dirigia lá dentro do Hospital Psiquiátrico de Porto Alegre. E ele começou a tratar pacientes lá do hospital. Aqueles pacientes que eles viam que a situação daquele paciente não era uma situação crônica, não era uma situação patológica, e sim algo que eles verificavam que não havia dano mental, dano cerebral, ou algum problema congênito, ou qualquer coisa desse tipo. Eles começaram a tratar e verificar que eram questões que davam para ser resolvidas através da apometria. E ele desenvolveu, escreveu alguns livros, como por exemplo Espírito Matéria, ou então Energia e Espírito, e começou a divulgar a apometria no Brasil. E isso em 1965. Mas a apometria ela começou a tomar corpo mesmo a partir de 1987 com a publicação do livro Espírito Matéria. Mas ela começou a pegar mais força, a cair no gosto dos terapeutas, dos centros espíritas, dos centros espiritualistas, das casas universalistas, dos centros terapêuticos, a partir dos anos 2000, né? E aí, ela foi sendo aprimorada, testada, desenvolvida, também por outras pessoas ligadas a essas questões terapêuticas ou espiritualistas, como, por exemplo, José Godinho, que desenvolveu o projeto Oficinas da Alma, lá em Lages, em Santa Catarina. Nós temos também o Robson Pinheiro, lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. Nós temos o Norberto Peixoto, né, que desenvolveu muito, aperfeiçoando aí, juntando a apometria ao trabalho espiritual da Umbanda, né? Inclusive ele escreveu uma trilogia de livros, Apometria e Umbanda, né, que trata da junção desses dois trabalhos para que buscassem a cura definitiva das pessoas. Foi muito positivo mesmo o resultado que o Norberto desenvolveu, principalmente com seus livros, né? E a apometria chegou na vida do Odair em 2007, né? No ano de 2007, eu, espírita, kardecista, frequentando o centro espírita, e observando que dentro dos trabalhos que aquele centro desenvolvia, eles tinham um trabalho que era o trabalho de desobsessão. Esse trabalho de desobsessão, ele era feito de uma maneira muito eficaz, porém muito lenta. Por quê? Porque o convencimento, o trabalho de convencimento daquele espírito que estava sendo tratado, aquele obsessor que estava sendo tratado, era muito embasado na dialética, ou seja, na conversa, no diálogo, no convencimento através do diálogo. E isso eu via que muitas vezes, para que um espírito fosse convencido a mudar, vamos dizer assim, mudar o seu caminho, deixar de obsediar aquela pessoa, de praticar atos errôneos, levava aí
6 meses, 1 ano, até 2 anos, para que isso se efetivasse de verdade. Mas estava satisfeito trabalhando ali. Quando um dia um amigo meu me perguntou: Odair, você trabalha no Centro Espírita, trabalha lá na reunião de desobsessão, e você já ouviu falar da apometria? Eu falei, não, nunca ouvi falar não. Ele, nossa, é um conjunto de técnicas super legal aí, que está sendo adotado por muitos centros, para poder acelerar o processo de doutrinação dos espíritos dentro do trabalho de desobsessão. E está sendo muito eficaz. E eu gostaria que você conhecesse, que de repente você implanta isso lá no centro que você trabalha. Falei, ah, é legal. Aí ele foi e me apresentou um livrinho chamado Apometria para Iniciantes. E falou, ó, lê esse livro aqui. Aí eu fui, li o livro e vi as técnicas ali no livro, ele relata como as técnicas são utilizadas, e eu fiquei encantado com aquilo, né? Então eu propus ao dirigente do centro que nós fizéssemos um estudo de apometria para utilizar essas técnicas lá no centro. E aí a apometria entrou de vez na minha vida. O dirigente do centro, ele mesmo se ofereceu para estudar a apometria, comprou uma pilha de livros e começou a estudar, inclusive entre esses livros o Espírito Matéria, né, começou a estudar. Quando ele terminou de estudar, ele falou, cara, dá para usar essas técnicas sim, aqui dentro do nosso trabalho de desobsessão. Inclusive, eu já andei verificando algumas técnicas com relação ao poder do pulso magnético, do pulso energético, da contagem, de progressão no tempo e no espaço, de regressão no tempo e no espaço, e funciona legal. A gente pode começar a utilizar dentro dos nossos trabalhos. E aí eu colei nele, né? Colei no seu Zé, para que eu pudesse aprender tudo aquilo ali com ele. E isso aí foi de 2007 até 2011, quando em 2011 eu fui convidado para participar de um grupo de apometria, um grupo de apômetros, na casa de uma terapeuta que hoje mora nos Estados Unidos, uma terapeuta muito conhecida, tem livro escrito, se chama Crisane Braga, né? Ela mora nos Estados Unidos hoje. E ela nos convidou para participar desse grupo de apometria com ela lá, que começaríamos inicialmente estudando, né, os livros básicos da apometria, Espírito Matéria, o projeto Oficinas da Alma do José Godinho. A gente comprou o kit de DVDs do projeto Oficina da Alma do José Godinho para poder a gente assistir e tudo mais e tal. Só que eu já estava estudando a apometria desde 2007. E vivenciando ali, presenciando junto com o seu Zé, a prática da apometria. Então, quando ela percebeu que eu já estava pronto para trabalhar com apometria, ela ainda fez até um teste bem interessante comigo. Ela começou a me colocar para dar aula de apometria para o grupo, no lugar dela. E ela viu e falou assim, cara, você tem talento para dar aula, a didática sua é bem legal, a forma que você explica, os exemplos que você dá são bem interessantes, vamos começar a trabalhar com isso aí. E a gente ficou trabalhando aí durante mais de 1 ano com o grupo da Crisane, quando algumas pessoas que estavam tendo dificuldades para participar deste grupo, que era um grupo que se reunia na terça-feira à noite, me pediu para que eu continuasse com esse trabalho de ensinar a apometria na sexta-feira à tarde. E se podia ser na minha casa, né? Essa reunião que a gente começaria para poder estudar a apometria na minha casa na sexta-feira à tarde. E assim, no dia 11 de maio de 2012, nós tivemos a nossa primeira aula, nossa primeira reunião de apometria lá dentro do Seu Mana, que na época nem tinha esse nome, né? Era um grupo de estudo de apometria e pronto. Nós éramos 7 pessoas. Dessas 7 pessoas, estávamos, assim, 5 delas estavam ali realmente como neófitos, iniciantes mesmo, então eles estavam ali para aprender, mas já haviam 2 pessoas que tinham um conhecimento bacana, que era o meu cunhado o Hudson e eu. Então o Hudson, ele era muito sensitivo, ele tinha uma sensitividade gigantesca, ele era um ótimo médium de captação psíquica, o que lá dentro do espiritismo é chamado de psicofonia, e eu conhecia muito bem as técnicas para a doutrinação. Então a gente já começou um trabalho de estudo e prática apométrica ao mesmo tempo.
Então a gente conseguiu conciliar a parte teórica com a parte prática. Inicialmente, tratando os próprios membros do grupo. Era como se fosse assim, nós éramos os nossos próprios cobaias. A gente estava tratando os próprios membros. Porque é difícil você encontrar um ser humano hoje que ele vira e fala assim, não, não tenho problema nenhum em nenhuma das áreas da minha vida. Eu tenho, minha saúde é perfeita, meu psicológico é perfeito, meu emocional é perfeito, minha vida profissional é perfeita, o meu financeiro é perfeito, as minhas relações interpessoais são perfeitas. Muito difícil a gente encontrar alguém nesse nível, né? Então a gente começou a tratar os próprios problemas da galera ali, da nossa própria turma ali. E isso foi tendo resultado muito positivo, e logo o pessoal começou. Ah, Odair, nossa, aquela dor de cabeça que eu tinha há tantos anos e que não sarava, depois que a gente fez a apometria, nossa, melhorou, e aí agora minha filha tem um problema lá, que ela sofre muito no período menstrual, ela sofre muito com as cólicas, ela tem problema sério com TPM, e isso afeta o humor dela, ela fica assim, que tem que literalmente até pegar atestado quando está no período menstrual. Será que teria como a gente tratar ela? Tem sim, vamos, traz ela que a gente trata. Aí trazia essa menina para tratar e realmente ela via o resultado positivo do tratamento, porque ali a gente de repente descobria um nível consciencial dela que estava adoentado e estava prejudicando-a no período menstrual, tratava esse nível e resolvia o problema. E aí, nossa, eu queria conhecer mais sobre esse negócio que vocês fazem aí, sobre essas técnicas. Eu posso vir estudar com vocês? Pode vir estudar. E assim, o grupo começou a crescer. De 7 pessoas foi passando para 8, 9, 10, 12. Quando a gente viu, a gente já estava com uma sala aí de mais de 20 pessoas, estudando e trabalhando com a apometria. E foi preciso expandir o nosso espaço. E aí a gente foi crescendo, o Ser Humano foi crescendo, a ponto de que, como a reunião era na minha casa, eu me mudei. Me mudei com a minha família, né? Deixei a casa à disposição do Ser Humano para que o Ser Humano pudesse estar atendendo mais confortavelmente as pessoas que ali nos buscavam. Com o passar do tempo, o nosso atendimento ficou tão conhecido porque a propaganda boca a boca ela é muito forte, né? O Edmar vai e faz um tratamento e esse tratamento é positivo, ele conta para todo mundo na família. Né? Ah, aquele problema, aquela úlcera que eu tinha e que agora eu não tenho mais, eu fui curado, fui no médico, fiz uma endoscopia, estou curado. E eu fiz um tratamento de apometria, uma úlcera que eu carregava ela há décadas e não resolvia. E agora eu estou curado, fui no médico, fiz endoscopia, o médico falou que eu não tenho mais nada. Foi muito bom e tal. Chegou num ponto em que o Ser Humano teve que optar pelo agendamento dos atendimentos, porque a gente não estava dando conta mais de atender a demanda. Teve dia da gente começar às 2 da tarde com os atendimentos e ir até às 2 da manhã. Numa única sexta-feira, fazermos até, nessa época nós tínhamos 3 equipes, nós fazermos até 50 atendimentos num dia. Das 2 da tarde às 2 da manhã, 12 horas de tratamento, 12 horas de trabalho. Mas aí a gente começou a verificar que realmente isso estava desgastando demais os médiuns, estava cansando demais a equipe. A gente tentou um rodízio de membros, né? Tinha uma equipe que trabalhava das 14 às 18 horas, aí às 18 tínhamos um intervalo até às 19, às 19 assumia uma nova equipe e continuava. Mas mesmo assim isso estava desgastando muito a nossa equipe, então nós resolvemos dar uma enxugada nessa questão do horário, né? Dar uma organizada e criarmos um sistema de agendamento, né? Inicialmente, nós começamos esse projeto de agendamento para atendimentos presenciais e atendimentos à distância. Só que com o passar do tempo, a demanda foi crescendo tanto que nós tivemos que suspender os atendimentos à distância para dar prioridade para aqueles que nos buscavam presencialmente. Porque muitas vezes uma pessoa buscava a gente com um problema sério de saúde ou um problema sério emocional, por exemplo, uma pessoa que estava aí com ideias suicidas,
e correndo o risco de a qualquer hora tentar contra a própria vida. Então, a gente viu que não dava para essa pessoa esperar 6 meses por um tratamento. Então, nós decidimos suspender os atendimentos à distância e focar o nosso atendimento no atendimento presencial. Hoje o Cellmana faz os atendimentos só presenciais, né? Então nós temos um atendimento público na sexta-feira, onde nós fazemos uma espécie de triagem com os consulentes, né? Os consulentes passam por essa consulta individual. É uma espécie de triagem, uma anamnese que é feita com o consulente para saber qual tipo de tratamento é mais adequado para esse consulente, se é uma cirurgia energética, se é um tratamento de reiki, se é uma cura prânica, se é uma apometria, se é uma arte cura, que é esse tema nosso de hoje, né? E encaminha para algum dos outros trabalhos que nós desenvolvemos na casa. Então, na sexta-feira é esse atendimento público. Na segunda-feira são as apometrias, que nós fazemos essas apometrias sempre agendadas, e também os tratamentos com as equipes médicas, com 2 equipes médicas, que atendem na segunda-feira. E nesses tratamentos com as equipes médicas, nós temos também o tratamento com as câmaras arcturianas, fazemos esse tratamento com as câmaras arcturianas. E na terça-feira é um dia que é reservado para cuidarmos da família, ou seja, cuidarmos dos próprios membros da casa. Então é um trabalho desenvolvido para o desenvolvimento mediúnico e tratamento, limpeza energética, ancoramento energético dos próprios membros do ser humano. Então nós fazemos reuniões de limpeza energética, de tratamento espiritual, de tratamento energético nas terças-feiras e desenvolvimento mediúnico também. Na quarta-feira é a nossa aula presencial, que nós inclusive gravamos ela e postamos no YouTube. Nós temos um salão aqui onde cabe aí aproximadamente 80 pessoas. Aí a gente dá as aulas presenciais na quarta-feira com o público presente. Na quinta-feira nós temos a aula online, né, que é sempre às 20 horas aqui do Brasil. E todos os nossos trabalhos hoje a gente já adaptou e adequou para todos os nossos trabalhos sempre começarem às 20 horas. Né? Então na quinta nós temos a aula online, onde nós damos uma aula pelo Google Meet, né? E aí o pessoal entra na sala e participa das nossas aulas. Nós temos alunos aí daqui do Brasil em todos os estados, praticamente todos os estados. Temos alunos na Argentina, temos alunos nos Estados Unidos, temos alguns aí na Europa. A grande dificuldade daí da Europa é por causa da diferença de fuso horário, né? A nossa aula começa às 8 da noite aqui, começa às 4 da manhã aí, começa à meia-noite aí, né? E muitas vezes a nossa aula porque a gente tem 2 horas de aula e mais 2 horas de bate-papo livre depois da aula. Então muitas vezes já teve vez da Daniela, que mora na França, ela virar e falar assim: daí eu tenho que desligar porque são quase 4 da manhã aqui. Aí então a gente tem esse trabalho na quinta. E a sexta, né, como eu disse, é o trabalho de atendimento público. Então nós temos atividades de segunda a sexta no Cellmana. Essa é assim, um resumo da história, né, como que a apometria chegou e em que estado o Cellmana se encontra hoje, todo o trabalho que o Cellmana desenvolve até os dias de hoje. Né? Como eu te disse, tem um trabalho que é específico, que inclusive eu gosto, é esse o tema da nossa aula de hoje, que se chama Arte Cura. Né? A arte cura, que inclusive eu até achei interessante você colocou a arte da cura, e realmente tem a ver com essa questão da arte mesmo, né? A arte cura, ela acabou se tornando vamos dizer assim, uma área específica da apometria para tratar determinadas situações. E a arte cura
que começou lá no início, inclusive, nós copiamos o trabalho lá da Casa do Jardim, que era um trabalho de desenvolvimento mediúnico. A Arte Cura começou como um trabalho de desenvolvimento mediúnico. Aqueles médiuns que eram sensitivos, que sentiam as coisas, que tinham sensitividade, que tinham empatia, mas que não conseguiam externar aquilo que eles estavam sentindo, dentro da Arte Cura nós começamos com um trabalho de desenho. O médium, ele dentro do trabalho de Arte Cura, nós íamos fazer um determinado tratamento para ampliar essa capacidade de captação psíquica do médium. A gente abria a frequência dele, expandia seus chakras, dissociava seus corpos, alinhava seus campos áuricos, e esses médiums começavam a ter sensações, mas não conseguiam falar o que estava acontecendo, sabe? Começavam a sentir certas dores, mas não conseguiam transmitir. Então nós optamos pelo desenho. Aí o médium ia lá e desenhava uma criança, por exemplo, sem um bracinho, ou uma criança com a cabecinha machucada, ou uma criança com a perninha machucada, ou uma criança com um machucadinho no peito. E a gente observava, é um espírito infantil. Na época a gente até achava que era uma criança que tinha morrido daquele jeito, né? É uma criança que morreu com alguma doença no coração, alguma coisa desse tipo. Uma criança que teve o bracinho cortado e acabou falecendo. E a gente começava a tratar esses espíritos quando nós recebemos a revelação de que, na verdade, aquilo ali eram espíritos que estavam sendo trazidos e que já estavam passando pelo processo de infantilização, sendo preparados para um reencarne próximo. E que esses espíritos, eles precisavam receber aquilo que é chamado de choque anímico. Eles precisavam receber a energia do nosso ectoplasma para que seus corpos astrais fossem curados, que eles fossem recompostos, que fossem refeitos. Por exemplo, aquela criancinha, que o desenhinho era um menininho, que estava sem a perna. Aí a gente ia lá e reconstituía a perna daquele menininho. Aí foi a revelação muito interessante que a espiritualidade nos trouxe. Falando, olha, na verdade, esse processo ele acontece em todos os lugares que vocês imaginam. Nos centros espíritas, nas casas de umbanda, nas igrejas, na igreja católica, na igreja evangélica. É aquela situação em que a pessoa está ali dentro do centro espírita, sentado lá na cadeirinha, ouvindo o palestrante, e de repente ela começa a ter sensações ali. A cabeça dói, de repente passa. Uma perna adormece, de repente passa. Um braço lateja, de repente passa. Essa pessoa sente um mal-estar no estômago, de repente passa. Na verdade, a espiritualidade está pegando espíritos que estão sendo preparados por reencarne, acoplando aos corpos dessas pessoas, dando o choque anímico, utilizando o ectoplasma dessas pessoas para tratar esses espíritos. Tanto que é por isso que a gente observa que durante as palestras, muita gente fica lá bocejando, né? Aí, aquela pessoa que não entende o bocejar durante uma palestra ou um trabalho espírita, ele fala, nossa, a palestra está dando sono nas pessoas. Na verdade, não é. Porque a boca é o maior instrumento de exudação de ectoplasma que nós temos. Né? O nosso intestino é uma fábrica de ectoplasma, e esse ectoplasma sobe pelo nosso sistema digestivo e sai pela boca, é exudado pela boca. Né? E, inclusive, isso provoca até um certo mau hálito na gente, né? Essa exudação de ectoplasma. Aí, esses espíritos são tratados, mesmo que as pessoas não tenham consciência disso. Tem os seus corpos recompostos, refeitos, sem que as pessoas que estão passando por esse processo saibam o que está acontecendo ali. E aí a espiritualidade falou assim, ó, o trabalho de Arte Cura, nós vamos tratar esses espíritos de forma consciente. Então, vai ser um resultado muito mais eficaz. Vai ser mais completo o atendimento.
E aí a gente começou com os desenhos. Ah, era um menininho com a cabeça grande. Ah, então vamos tratar a cabeça desse menininho. Ah, era uma menininha sem o braço. Então vamos reconstituir o braço dessa menininha. É uma menininha com uma névoa negra na região do estômago. Ah, é uma criança que de repente bebeu veneno, né? Encontrou lá e não sabia o que que era e tomou e morreu por causa disso. Então vamos tratar o sistema digestivo dessa criança, o fígado, os órgãos que foram afetados pelo veneno. E o resultado foi sendo muito positivo. Com o passar do tempo, os médiuns começaram a dar conta de fazer o trabalho de falar. Principalmente com a gente trabalhando o chakra laríngeo deles, eles começaram a manifestar. Então, muitas vezes vinha aquele espírito da menininha. Ai, tio, minha perninha tá doendo, tio. Nossa, eu pisei naquele negócio que fez cabum e explodiu minha perninha. Minha perninha tá doendo, por favor, me cura. Ou seja, uma criança que morreu durante a guerra pisando numa mina. Né? E aí a gente começou a tratar esses espíritos e isso foi facilitando o trabalho de desenvolvimento mediúnico, né, dos trabalhadores da casa. Hoje nós temos o trabalho de arte cura, dentro do Ser Humano é realizado uma segunda-feira por mês, sempre a última segunda-feira do mês, e além desse tratamento que a gente faz para os espíritos reencarnantes, com o passar do tempo a gente ampliou esse trabalho para tratar, por exemplo, questões de mulheres que estavam no processo de gravidez e que estavam tendo algum tipo de problema na gravidez. Era um problema, por exemplo, uma placenta caída, um processo de hemorragia, uma criança que estava com o cordão umbilical enrolado no pescoço, qualquer coisa desse tipo, as mães nos buscavam e a gente tratava. Aí a gente foi e começou a observar, olha que legal, está tendo resultado. Muitas, mas muitas crianças que, assim, estavam correndo risco sério de aborto e depois da arte cura, a gravidez voltou ao normal e a criança nasceu naturalmente, normalmente. E a gente ficou encantado com isso aí, né? Viramos, olha, a arte cura agora não trata só espíritos reencarnantes. Já tratamos espíritos em processo de reencarne. Já está na barriga da mãe e a gente tratando. Olha que legal. Aí depois começaram a nos buscar casais que tinham seus filhos, ainda muito pequenos, bebês alguns, que estavam tendo algum tipo de problema de saúde, ou algum problema mental, ou algum problema emocional, como, por exemplo, uma das questões que a gente trata muito aqui, o autismo, né? E aí os pais nos procuravam pedindo tratamento para essas crianças, para poder resolver essa situação de uma criança que, por exemplo, tinha intolerância alimentar e que não podia comer nada. Uma criança que vivia praticamente assim de brisa mesmo. Tinha intolerância à lactose, a glúten, a frutose, a tudo, 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 tudo. A criança era a maior dificuldade do mundo. A mãe falava assim, ó, daí eu não sei mais o que eu faço, eu acho que eu vou ter que pôr minha filha numa bolha, né? Porque nada, nada serve. Então a gente começou a fazer tratamento de crianças também. E aí, ótimo, com resultados excelentes, como por exemplo esse caso dessa menininha que tinha a questão das intolerâncias, hoje a menina falta comer pedra. A mãe, na primeira vez que a filha dela tomou um sorvete e não passou mal, ela filmou a menina tomando sorvete, a mãe chorando e falando, olha a minha emoção em ver a minha filha pela primeira vez na vida saboreando um sorvete sem passar mal. Olha que maravilha. E mandou pra gente super grata, sabe? E aí, ótimo. Então a gente já trata espíritos reencarnantes, espíritos em processo de reencarne e espíritos já reencarnados, nos seus primeiros anos de vida. Que legal. Quando a gente um dia foi procurado por uma mulher, que inclusive era evangélica, ela chegou no grupo e falou assim, olha, o meu marido não veio porque ele não acredita, mas eu acredito, mesmo sendo evangélica, eu acredito que Deus usa as pessoas para poder ajudar as outras. E a questão nossa é que nós já estamos casados há 12 anos e há 9 anos nós estamos tentando engravidar e não conseguimos. Estamos tentando conceber e não conseguimos. Já fizemos todo tipo de tratamento que vocês imaginarem. Já fizemos
vários processos de inseminação in vitro, já tentamos vários recursos de inseminação, nada dá certo, nada dá certo. E a minha última esperança é vocês aqui. Inclusive ela falou assim, ó, nós já fizemos 8 inseminações artificiais e nada resolve. Então eu queria pedir vocês para poder ver se vocês podiam nos ajudar. E aí nós fomos e fizemos um tratamento de arte-cura para ela. E nesse mesmo dia que nós fizemos o tratamento de arte-cura para ela, veio uma mensagem de que ela receberia uma excelente notícia em muito pouco tempo. E realmente, uns 3 meses depois, ela entrou em contato com a gente, super feliz, falando que tinha engravidado naturalmente. Tinha engravidado naturalmente, que estava muito feliz. Tanto que ela falou assim, olha, eu preciso buscar uma forma de homenagear vocês por causa dessa bênção que vocês me concederam, esse milagre que vocês me concederam. E eu gostaria de saber qual o nome da filha de vocês, para colocar o nome da filha de vocês na minha filha, no meu bebê. E aí, realmente, a nossa filha se chama Sara, e ela colocou o nome da filha dela de Sara. Né? E aí tivemos vários outros casais que depois disso, é igual eu falei, a notícia do boca a boca se espalha, né? E geralmente essas pessoas, por exemplo, aquelas mulheres que têm problemas com infertilidade, elas geralmente criam núcleos, grupos, né, de apoio, de orientação, de assistência, para poder falar das experiências que elas têm. E aí a notícia se espalhou, que o Ser Humana virou um centro de fertilização espiritual. E aí nós começamos a receber casais que inclusive já teve casal que buscou a gente que já tinha 15 anos de casados e que não conseguiu conceber. A moça falou, olha, tem 15 anos que a gente é casado, eu nunca tomei uma pílula. E já fomos nos médicos, em tudo que é médico, e os médicos falam, meu organismo é perfeito, o organismo do meu marido é perfeito, só que a gente não concebe. Não sei por que cargas d'água. E aí, ela, inclusive, é uma terapeuta, essa moça, ela foi pedir, eu queria fazer um tratamento de arte-cura com vocês. E aí, fizemos o tratamento de arte-cura com ela, e ela realmente concebeu, e hoje tem lá uma mocinha chamada Beatriz. Né? E aí foram vários exemplos desse tipo que nós tivemos. E aí, o trabalho foi crescendo cada vez mais. Né? Aí a gente já tratava espíritos reencarnantes que eram acoplados aos aparelhos dos médios para receber o choque anímico e o ectoplasma para refazer os seus corpos espirituais, para que eles pudessem, ao reencarnar, não ter nenhum tipo de problema. Né? Passamos a tratar espíritos em processo de reencarne dentro do ventre. O maior exemplo de um processo de tratamento dentro do ventre que nós tivemos foi de uma criança, a Marcelinha, que inclusive ela é nossa afilhada, afilhada do Ser Humana. Quando a mãe nos procurou, a mãe estava grávida no 6º mês, né? Foi no 6º mês que a mãe nos procurou e a menina estava com diagnóstico de microcefalia, com uma deformação congênita no coração, e com uma deformação congênita na coluna. E com baixo crescimento, aos 6 meses de gestação, ela tinha 715 gramas. Sabe? Muito pequenininha e com vários problemas de saúde, tanto que os médicos já tinham falado para a mãe, não precisa fazer enxoval. Sua filha não sobrevive. Essa menina não vai sobreviver. E aí, os médicos já tinham literalmente desenganado a criança quando essa mãe nos procurou. E aí, nós recebemos a orientação de que ela faria o tratamento de arte-cura no restante da gravidez. E durante o restante da gravidez, ela foi fazendo o tratamento de arte-cura e os médicos, através dos exames, foram vendo a evolução. Quando a criança nasceu, ela nasceu de 8 meses, né, Cássia? Ela nasceu de 8 meses, que ela foi prematura, mas os médicos ficaram impressionados, porque todos os diagnósticos anteriores que eles tinham dado estavam errados. Foi aberta uma sindicância no hospital para poder apurar onde é que estava o erro, porque a menina já não tinha mais a deformação no coração, a menina não tinha mais a deformação na coluna,
A menina tinha ganhado peso, ela nasceu com mais de 2 quilos, né? Nasceu com mais de 2 quilos. E com relação à microcefalia, eles constataram o seguinte: o cérebro dela nasceu no tamanho normal, padrão. O que tinha algum problema era a caixa craniana dela, que era pequena. Então o crânio dela estava literalmente apertando o cérebro. Mas era algo que os médicos nunca imaginavam, sabe? Que poderia acontecer, essa evolução. E hoje está lá uma mocinha, uma guerreira, né? A Marcela. Ela já está com o que hoje, vida? Uns 4, 5 anos, né? Tenho 5 anos hoje e é uma menina linda, sabe? Tem algumas questões, né, poucas, por causa da microcefalia, mas ela, sim, é a garota propaganda lá do CRER, que é o Centro de Reabilitação para Crianças com Microcefalia aqui no estado de Goiás, sabe? Ela é a garota propaganda do CRER, porque todo o trabalho deles lá no CRER, com ela é muito positivo. Então, ela, assim, é a nossa paixãozinha. É a prova de que o resultado, que o trabalho de arte-cura, ele tem eficácia, sabe? Então, aí, depois a gente ampliou mais ainda para tratar crianças já encarnadas. Crianças com alguns meses de vida, dias de vida, crianças com 1 aninho, 2 aninhos, 4 aninhos. E aí essa questão foi se ampliando para chegar até em crianças, por exemplo, de 12 anos. A gente estipulou, de 13 acima já é adolescente, segundo a lei. Então, até os 12, criança, ótimo. Então, a gente trata até os 12 anos dentro da arte-cura. E a gente tratando várias situações. Por exemplo, crianças que foram tratadas dentro da arte-cura, criança com 9 anos e que tinha ideações suicidas. Uma criança com 9 anos que a mãe pegou a criança na cozinha com a faca na mão, querendo cortar o pulso e falando, eu não quero viver. Uma criança de 9 anos. A mãe trouxe para fazer o trabalho de arte-cura, o tratamento de arte-cura com a gente, fez o tratamento de arte-cura, graças a Deus foi muito bem sucedido o tratamento de arte-cura, e essa criança hoje é uma adolescente que está lá com 15 anos vivendo a vidinha dele, graças a Deus, né? Então é essa arte cura, que realmente começou o nosso trabalho, é um ramo da apometria, que começou realmente com o trabalho de arte. Começou com as pinturas, os desenhos dos médiuns, né? E que hoje a gente já não utiliza mais esse recurso. Nós temos a psicopictografia dentro do nosso trabalho, que é o desenho o desenho psíquico, né, o desenho espiritual. Temos algumas pessoas que desenvolvem esse trabalho no nosso grupo, mas é um trabalho à parte. Já não faz mais parte da arte cura. A arte cura hoje continua sendo a nossa escola de médiuns, continua sendo a nossa escola de sensitivos, mas a gente já não utiliza mais o mecanismo da pintura. Mas a gente utiliza todas as técnicas de expansão de consciência, de desenvolvimento dos chakras, de abertura e desdobramento dos corpos, de alinhamento dos campos áuricos, para que o médium ele se torne uma ferramenta mais preparada para o trabalho espiritual. Então nós oferecemos aqui no Ser Humana o apoio didático, né, o apoio teórico através das nossas aulas, seja a aula presencial na quarta-feira, seja a aula online, para aquele aluno que não pode participar presencialmente, então ele assiste a aula na quinta-feira. Nós temos esse apoio, né, didático para o médium e temos o trabalho de desenvolvimento mediúnico aqui no Ser Humano. Tanto que muitas pessoas que são de outras casas, de outros centros e que assistem os nossos cursos, que participam dos nossos cursos aqui no Ser Humano, a gente dá a possibilidade de eles estagiarem dentro dos nossos trabalhos mediúnicos. Então nós já temos, por exemplo, médiums de um centro aqui, por exemplo, Irmãs Celinas. As médiums lá do Irmãs Celinas, que é um centro kardecista, e que estão aprendendo a utilizar a apometria, a trabalhar com a apometria, elas vêm fazer estágio com a gente aqui. Não só os doutrinadores, as doutrinadoras, mas também as captadoras, para ampliarem a sua capacidade de captação psicofônica. E isso é muito bacana. A gente vê dirigentes de centros aqui de Goiânia buscando o nosso grupo para estudar, buscando o nosso grupo para desenvolver
desenvolver técnicas e levar essas técnicas lá para o centro que eles dirigem. E isso é muito bacana, né? Então é esse aí, né, um resumo. Eu tentei ser o mais rápido possível, por isso eu falei tão rápido, né, do que é a arte cura, do que é o trabalho de apometria que nós desenvolvemos. E agora a gente pode, inclusive, se você tiver alguma dúvida, Edmar, pode fazer pergunta, né, a gente abrir para poder responder as perguntas a respeito, nos aprofundarmos mais a respeito tanto da arte cura quanto da apometria. Porque uma coisa que eu falei muito aqui, né, por exemplo, sobre níveis e subníveis de consciência. É aquilo que dentro da apometria a gente chama também de personalidade múltipla, dissociada, e também de subpersonalidade. A gente pode conversar e explicar direitinho para as pessoas do que se trata isso aí, né? Do que se trata esse nível de consciência, né? E esse subnível de consciência para que as pessoas entendam como que funciona esse tratamento da apometria na íntegra, né? E estamos aí à disposição. Ok, Adair. Muito obrigado pela tua explanação, né, em pouco tempo, né, e realmente muita informação, muito trabalho. A gente já sabe que já são anos de trabalho que vocês estão empenhados aí, né, em prol da comunidade, em prol das pessoas e, acima de tudo, da saúde, né, quer seja no aspecto físico, psicológico, emocional e espiritual. Velho. Nessa sequência, eu vou deixar aqui aberto agora para algumas pessoas que quiserem comentar ou fazer alguma pergunta específica, pode aí quiser responder, né, ou qualquer um de nós. O próprio grupo que já está fazendo o curso cá em Portugal online, quem está fazendo aqui o grupo de estudo, que com a apostila estudar, ávidos, à espera, né, que a vossa equipa venha cá a Portugal a dar esse curso, a parte prática, né, ou seja, a apometria prática para nós, né? Eu deixo aqui agora esse espaço para algumas pessoas que quiserem fazer alguma questão, até mesmo para esses últimos minutos aqui para nós respondermos. Quando eu pensei, quando você propôs o tema, né, o texto, até eu falei assim, ok, vou brincar um bocadinho aqui com a palavra, né, a arte da cura, porque, por exemplo, se nós formos estudar, falar de Rudolf Steiner, quando ele fala sobre o processo da cura, o processo da criação, ele vem falando bem detalhadamente dentro, ele até menciona, né, aliás, alguns grupos da medicina tradicional chinesa fala isso, vem falando, explicando lá como é que ocorre o processo da cura desde lá do fenômeno do sangue ainda. Vem falando da constituição do sangue, da corrente sanguínea, que o sangue é também dentro do nosso corpo, um catalisador e um transmissor energético, né? E depois utiliza aqui também uma linguagem espiritual. E foi até interessante você colocar aqui alguns casos que retrata muito bem, né, que quando fala da arte cura, que é apenas uma das técnicas da apometria, né, que estão inúmeras. Tanto quando surgiu, né, lá com o Lacerda, as pessoas ficavam, o que é técnico, o que é isso? Isso é desobsessão, isso já fazemos, dentro de uma reunião mediúnica. E depois, com o tempo, as pessoas foram percebendo que não é uma reunião mediúnica, não é só uma reunião desobsessão, não é só um tratamento espiritual. Existe um conjunto de técnicas, daí é que se passou também mais tarde fazer uma distinção, né, a apometria em si e depois a apometria clínica. Né? Então, só daí que quiser falar um bocadinho sobre a diferença da questão, o que é uma apômetra, ou seja, o que é uma apometria clínica, nesse aspecto. Pode só estou verificar aqui se há alguma questão, alguma pergunta de alguém. Eu sei que algumas pessoas que já escreveram, principalmente quando você falou da parte do desenho, né, que a pessoa colocou aqui, eu já vou verificar. E se você quiser falar um bocadinho disso, eu já vejo aqui quais questões tem para nós. Maravilha. Nós hoje temos vários ramos de apometria, tá? Hoje a apometria ela já é bem difundida aqui no Brasil. A gente já encontra desde a apometria clássica, que é embasada totalmente no trabalho do Dr. José Lacerda, como uma apometria mais ampliada, que é o trabalho do Zé Godinho, já tratando o projeto Oficinas da Alma, né? Ampliando a gama de trabalhos, já tratando personalidades e subpersonalidades, coisa que o Dr. José Lacerda não tratou lá atrás, né? O Dr. José Lacerda lá atrás, em 1965, ele tratou de espíritos. Agora nós já estávamos falando
com o José Godinho, de personalidades e subpersonalidades. Mas isso hoje já se expandiu de tal forma que nós temos um trabalho, por exemplo, que é muito desenvolvido, muito divulgado por aí, que a gente chama de umbametria, que é uma mistura de umbanda com apometria, né? É a utilização das técnicas apométricas dentro do trabalho de umbanda. E nós já temos aí a apometria galáctica, a apometria estelar, a apometria quântica, a apometria xamânica, já temos um monte de apometrias por aí, né? Mas nós temos dois ramos da apometria que são bem distintos e que a gente tem que explicar para as pessoas que eles têm funções e características, embora muito parecidas, bem diferentes. A apometria convencional é aquela apometria que ela é feita em grupo, tá? É uma apometria que ela é feita na prática da caridade, é um trabalho que é desenvolvido por casas espíritas, centros universalistas, centros de umbanda, casas de apoio, todo tipo de local onde pessoas se reúnem para praticar a apometria de forma gratuita. Um trabalho de caridade mesmo, é um trabalho de assistência espiritual voluntário que as pessoas fazem. Certo? Então, essa é a apometria clássica, que a gente chama de apometria grupal, apometria fraterna, de caridade. E temos a apometria clínica. O que é a apometria clínica? É a apometria de consultório. É aquela apometria terapêutica, que um terapeuta, ele se forma na apometria clínica e vai utilizar essas técnicas apométricas no seu consultório, tratando os seus clientes. Aqueles que lá no centro espírita a gente chama de consulente, lá no consultório do terapeuta ele chama de cliente, né? Então, o terapeuta vai utilizar as técnicas apométricas dentro de consultório, tratando os seus clientes apometricamente. E ele utiliza as técnicas, a base desse trabalho é realmente a apometria clássica, mas existem especificidades para que o terapeuta trabalhe com a apometria clínica. Por quê? Porque, por exemplo, lá dentro de um centro espírita, existe uma equipe de 5, 10, 15, 20 pessoas, não interessa. Eu já vi lugares que fazem apometria, 50 médiums, né, fazendo apometria ao mesmo tempo. Ele tem todo um amparo de uma equipe, tanto uma equipe física quanto a equipe espiritual. A equipe que é a egrégora espiritual que ampara aquela casa, ela vai dar todo o apoio, toda a proteção, toda a sustentação para que o trabalho transcorra sem nenhum contratempo, sem ter algum tipo de problema. Então, ele vai ter, por exemplo, o doutrinador, ele está doutrinando ali uma personalidade ou então um espírito, e de repente ele dá um branco, se esquece de alguma técnica, tem um outro doutrinador ali do lado, geralmente o dirigente daquela equipe está ali do lado para poder orientar, não, utiliza tal técnica, faz isso, isso e isso e tal, dá o apoio, a sustentação para aquele trabalho. Já o terapeuta, não. O terapeuta, ele vai estar, ele e o seu cliente dentro de uma salinha. Muitas vezes, dependendo da linha de trabalho que ele adere, ele vai estar, um sensitivo e o seu cliente. No máximo 3 pessoas ali para resolver um problema. Então, existem técnicas específicas para essa situação do consultório, para que o trabalho não fuja do controle do terapeuta. E aí, essas técnicas vão desde o ancoramento da egrégora espiritual, da hierarquia espiritual pessoal desse terapeuta, porque o pedreiro tem mentor, a faxineira tem mentor, o pintor tem mentor, o professor tem mentor, o policial tem mentor. Ele tem o seu... eu, como policial, eu tenho a minha equipe de mentores. Aquela equipe de espíritos que eu chamo de minha hierarquia espiritual pessoal, que me acompanha durante toda a minha vida, independente da minha profissão. Então, dentro da apometria clínica, a gente vai aproximar o terapeuta dessa sua hierarquia pessoal. A gente
vai trazer para ele conhecer essa sua hierarquia pessoal e ensinar técnicas para que ele possa fazer o ancoramento, ou seja, a evocação dessa hierarquia espiritual pessoal dele para aquele trabalho ali. A gente vai ensinar técnicas de criação de campos de força específicos para consultório. Porque dentro de um centro espírita, a gente cria campos de proteção, campos de força, pirâmides e tudo mais, né? Lâminas de aço, como por exemplo no caso do ser humano aqui, a orientação da espiritualidade que nós criemos toda a egrégora de proteção, os campos de força de proteção do ser humano, são instalados num raio de 4.000 metros ao redor do ser humano. Já um terapeuta, ele não vai poder fazer isso. Se ele tiver, por exemplo, num prédio de negócios, uma clínica, por exemplo, com o consultório de lá, ele tem que saber criar toda essa proteção somente naquele âmbito ali. Somente naquele âmbito. Por quê? Porque é ali que é o domínio dele. A sala do terapeuta ao lado, ou do médico ao lado, do acupunturista ao lado, não é território dele. Não está sob o governo dele e da hierarquia dele. O acupunturista que está ali do lado tem a hierarquia pessoal dele. O massagista que está do outro lado tem a hierarquia espiritual pessoal dele. Então o terapeuta vai ser condicionado a trabalhar com a sua própria hierarquia espiritual. Claro, ele também vai ter a oportunidade de evocar a hierarquia planetária, né? Porque a hierarquia planetária ela está presente em tudo no planeta. Então ele pode fazer essa evocação também. Igual, por exemplo, você quando você vai lá para o seu trabalho, você faz a sua oração e pede a Deus a proteção durante o seu dia de trabalho. Você pede a São Miguel, a Nossa Senhora, a Jesus, não é? Você pede. Então esse pedido pode ser feito também. Mas nós ensinamos o terapeuta a conhecer a sua hierarquia espiritual pessoal. Por quê? Porque se ele for fazer a evocação de uma hierarquia que, por exemplo, a hierarquia que atua com ele lá no centro, lá na Ampara, né? A hierarquia espiritual da Ampara. Ele evoca essa hierarquia lá na Ampara. Perfeito. Mas dentro do consultório dele não vai poder evocar essa hierarquia. Por quê? Porque essa hierarquia que atua lá na Amparo é uma hierarquia que trabalha no sistema de caridade. Agora ele vai estar lá no consultório dele num trabalho remunerado. Então, não é aquela hierarquia que ele evoca. Não é a hierarquia da Amparo que ele evoca. Então ele não vai poder, por exemplo, vou dar o exemplo para vocês. O nosso caso aqui, Dr. Bezerra de Menezes, ele é o dirigente espiritual dos trabalhos médicos do Selmana. Nós fazemos a evocação dele todo início de trabalho nosso. Ótimo. O Odair vai fazer um atendimento num consultório de apometria clínica, ele não pode evocar o Dr. Bezerra de Menezes. Porque o Dr. Bezerra de Menezes, ele trabalha no trabalho de caridade do ser humano. E não no trabalho remunerado do Odair. Então, o Odair vai ter que evocar quem? A egrégora espiritual ligada ao Odair. A hierarquia espiritual do Odair. E dentro da apometria clínica, nós temos 3 linhas de trabalho. São aquelas linhas em que o terapeuta ele abre a frequência do consulente e estimula a captação, a catarse, a empatia, seja qual for a sensação no próprio consulente, no seu próprio cliente. Ele estimula. É igual um hipnólogo que faz um trabalho de hipnose ou de regressão, né, de TVP, por exemplo, que estimula para que o próprio cliente vá narrando o que ele está visualizando ou o que ele está sentindo. Então, tem esse nicho em que o terapeuta estimula a catarse no próprio cliente. Existe a técnica do terapeuta ele abrir a frequência do cliente e ele mesmo entrar na frequência do cliente e ele trazer as informações, ele ter as catarses, ele visualizar através de tela mental, de intuição, de vidência, de clarividência, ou ouvir, né, tudo que relatar o que está acontecendo. E a terceira hipótese, que é aquela que eu citei, que é a presença de um sensitivo, em que o terapeuta
abre a frequência do cliente, o cliente está lá deitado no divã, na maca, não sei onde, sentadinho num sofá, e ele abre a frequência desse consulente e ele tem ali a presença de um sensitivo, tem a presença de um sensitivo ali do lado, e esse sensitivo é quem vai fazer a captação psíquica. E aí o terapeuta, como doutrinador, vai doutrinar ali com o sensitivo. Ou seja, o cliente ele não vai sentir nada ali. Ele não vai ter nenhum tipo de catarse, ele não vai ter nenhum tipo de manifestação. Então tem essas três opções, então a gente ensina o terapeuta, dentro do trabalho de apometria clínica, a desenvolver essas três técnicas e ver com qual delas ele se habitua melhor, ele se adapta melhor, entendeu? E aí ele vai poder trabalhar ou sozinho ou em dupla. E é um trabalho que a gente chama de trabalho fraterno. É aquele trabalho em que a pessoa tira dali o seu sustento, mas que está ajudando as pessoas, está curando as pessoas, está ajudando as pessoas. Então a gente chama esse trabalho de apometria de trabalho fraterno. E temos a apometria convencional, que é feita lá em grupo, no centro, com um grupo de voluntários, ninguém ganha nada, ninguém recebe nada, e que é a apometria de caridade, a apometria convencional. Essa é a diferença entre as duas, a apometria clínica e a convencional. Ok, Adair, excelente. Algumas pessoas comentaram aqui que estão ansiosos para vir fazer o curso cá quando vocês vierem cá em Portugal, né, que vai ser no mês de maio, entre os dias 18 ao dia 26 de maio, ou seja, os 2 últimos fins de semana. Vocês estarão cá fazer o curso da apometria prática pela Casa do Amparo. Algumas pessoas também estão a escrever aqui que já fizeram o curso convosco, né? E, aliás, fez o curso da apometria para ela própria, inclusive para trabalhar a ansiedade. E ela disse que na apometria ela conseguiu trabalhar esse processo da ansiedade. Algumas pessoas também perguntaram, né, de onde nós falamos, né? Vocês estão em Goiânia, nós cá estamos cá em Portugal. Vamos realizar o curso da apometria prática em Lisboa, na rua Rosa Araújo, número 34, nos dias 18 e 19, e depois no dia 25 e 26. No canal da Casa do Amparo, né, quer seja na página do Dom, ou na página da Casa do Amparo, ou até aqui mesmo no nosso Instagram, vamos colocar as novidades, vamos colocar mais informação sobre o curso. Quem quiser, o Jorge Marchand também colocou o link aqui das pessoas que quiserem fazer inscrição para poder participar conosco. Também achei interessante aqui uma pessoa também colocou aqui sobre a questão da apometria, fazer o tratamento, né, de autocura, que também é fundamental, que a apometria, essas técnicas terapêuticas servem para nós, para o outro. Autoapometria, você se tratar com as técnicas apométricas. Isso aí, cara, é um resultado fantástico mesmo, sabe? A pessoa se cura. Por isso que a gente faz tanta questão de ensinar, para que a pessoa não precise ficar buscando X, Y, Z. A cura está dentro dela. Então, ela conhecendo as técnicas, ela pode utilizar as técnicas. Igual nós temos várias pessoas que tinham problemas com relação, por exemplo, à paralisia do sono, terror noturno, vários problemas ligados à questão do desdobramento de corpos durante o sono, né? A projeção astral, a viagem astral durante o sono, e que no retorno da viagem astral ficavam mal acoplados ou desacoplados. E aí tinha a situação da paralisia do sono, que a pessoa estava ali acordada, mas não conseguia mexer o corpo, ou então estava tendo algum tipo de sensação. A gente ensina dentro das técnicas apométricas, os comandos apométricos. Por exemplo, a gente ensina as pessoas a fazer esse reacoplamento de corpos, esse realinhamento de chakras, esse trabalho de reharmonização dos campos áuricos. E a pessoa, em questão assim de 2 minutos, ela volta de uma paralisia do sono super bem. E ela tratar problemas dela, como por exemplo,
através da utilização do MOF, que é um microorganizador floral, que é uma técnica apométrica também que a gente ensina. A pessoa de repente está com uma dor de cabeça, ela vai lá e cria um MOF com um analgésico e coloca na cabeça, instala, instala, instala. Daqui 15 minutos a pessoa esqueceu que estava com dor de cabeça. Ou uma pessoa que está com ansiedade, cria um MOF com ansiolítico, coloca dentro da chamatrina, coloca aqui na região do timo, e logo a pessoa passou aquela fadiga, aquela falta de ar, aquela batedeira no coração já passou, a pessoa passou por aquela crise de pânico, sabe? Utilizando técnicas apométricas. Dentro da apometria tem a cromoterapia, que é fantástica, sabe? Para poder resolver várias questões de saúde. Nós temos também dentro da apometria técnicas como, por exemplo, a despolarização dos estímulos da memória, para que as pessoas possam superar traumas, para que as pessoas possam superar questões ligadas a vivências de sofrimento, de tristeza, de depressão. Com a técnica da despolarização dos estímulos da memória, a pessoa conseguir reverter casos, igual você falou aí mesmo, né, de ansiedade, depressão, a pessoa utilizar essas técnicas para se curar, para se tratar. Inclusive, utilizando técnicas de criação de campos de proteção para se proteger, por exemplo, no trânsito, né? Pessoas que já relataram pra gente que, Odair, eu não aguento mais, eu não sei mais o que eu faço. Eu vivo dando totozinho no trânsito. Quando eu não bato, é outra pessoa que bate em mim. O meu carro ele tem amassado nos 4 lados. Parece, assim, parece uma lata de cerveja amassada, de tanto amassadinho que tem no carro e eu não sei mais o que fazer. Eu vou lá, pago para consertar 6 meses, depois está tudo amassado. Aí a gente vai lá e ensina a pessoa a criar um campo de proteção em torno do carro dela. E a pessoa, depois de 1 ano, virar e falar assim, Odair, eu estou comemorando hoje 1 ano que eu não bato o carro. 1 ano que o meu carro não tem mais nenhum arranhadinho, sabe? Então, as pessoas utilizarem essas técnicas, por exemplo, uma pessoa que está passando por algum tipo de processo de dificuldade no trabalho, ela consegue identificar de onde está vindo essa energia, o que está atrapalhando o trabalho dela, e ela bloquear essa energia. Igual hoje mesmo entrou em contato comigo uma amiga minha lá do Rio Grande do Sul, ela falando que o marido dela, que é estivador, trabalha no porto, e ele começou a passar mal do nada, e sentindo muita fraqueza e tudo mais e tal. Aí eu passei para ela algumas técnicas para ela fazer com ele, para ele ficar bem lá no trabalho dele, e depois falei para ela, agora você precisa ensinar ele, porque ela já é apômetra, inclusive é aluna minha, ensinar ele a fazer técnicas de proteção. Por quê? Porque ele é estivador, ele comanda aquelas gruas enormes que tira container de dentro de navio e tal. Então, vem navio do mundo inteiro. Então, sabe-se lá que energia que está dentro daquele navio ali. Sabe-se lá quantos espíritos esse navio trouxe lá da Angola, lá da Ásia, lá da China, né? lá da Turquia. Sabe-se lá que energia veio dentro desse navio. E ele, sensitivo, acabava puxando tudo. Aí eu ensinei para ela como ele fazer campos de proteção diários, para ele fazer todo dia antes de ir para o trabalho, para ele se proteger no trabalho dessas energias. E o resultado é simplesmente fantástico. As pessoas falam assim, daí minha vida mudou completamente depois disso, sabe? E já teve situação assim, de pessoa que falou para mim, Odair, meu filho estava saindo com o carro, eu fui lá e criei um campo de proteção em torno do carro, meu filho chegou na porta do apartamento da namorada dele, ele esqueceu o carro aberto, com a carteira no banco e o celular no console. Na porta do prédio, em plena T2, setor Bueno, aqui em Goiânia, o carro ficou lá na porta do prédio das 9 da noite às 2 da manhã. Quando ele chegou perto do carro, que ele foi acionar o alarme do carro, que ele viu que não acionava para destravar, que ele olhou o carro com o vidro aberto, meu Deus do céu, depenaram o carro. Quando chegou lá, a carteira em cima do banco, o celular no console e o carro intacto. Ela falou assim, Odair, isso é fantástico. O resultado é muito positivo. Então, a apometria traz essas técnicas.
Ensina essas técnicas para você utilizá-las no seu dia a dia. É muito bom isso, é muito bom você ter essa ferramenta para você utilizar na sua vida, no seu cotidiano. É muito positivo. Daí, nós vamos agradecendo aqui também as pessoas que participaram, outras pessoas fizeram aqui questão, tem mais questões aqui relacionadas também com relação ao curso que vocês vão fazer lá em Portugal. Aqueles que quiserem depois se inscreverem, mandar um e-mail para nós, pode ser nucleodom, Casa do Amparo, @gmail.com, ou então casadoamparo@gmail.com, ainda por telefone, por WhatsApp, que é o 0351, né, que é a Casa de Portugal, que é o prefixo, é o 91-364-9010, e vamos também no próprio Instagram aqui, continuar a divulgar para as pessoas que quiserem, que ainda temos vaga, temos aqui pessoas que quiserem entender e compreender melhor as técnicas apométricas. Também vamos deixar um convite aqui para todos, que nas próximas três quintas-feiras, ou seja, na próxima quinta-feira, vamos ter mais uma live falando mais sobre a apometria, dando uma outra perspectiva através do Juliano, né? Depois, a próxima, outra quinta-feira, será a Roberta, depois a Cássia, e depois alguns de nós aqui, ainda até maio, vamos falar mais detalhadamente aqui sobre a apometria. Hoje foi dessa parte da arte cura, uma proposta, né, mais a nível geral sobre a apometria. Depois, a ideia é trazer mais pessoas, né? Por exemplo, falar sobre o benefício próprio, né? Aquelas pessoas que se iniciou a trabalhar e viu que realmente a apometria é uma grande ferramenta, é uma excelente ferramenta para trabalhar, primeiro, no processo da autocura e depois também trabalhar em função do outro, né? Que isso é o mais importante. Agradeço aqui a sua participação e daqui a pouco, um mês e mais qualquer dia, né? Qualquer dias, vocês estarão cá a realizar esse curso aqui conosco e conhecer também a Malta Portuguesa de cá, que é esse grupo mediúnico. Alguns deles já estão conosco já há 12, 10, 15 anos conosco e, com certeza, essa técnica terapêutica, a apometria em si, vai ser uma mais-valia para esse grupo. E abrimos, né, ao público, aquelas pessoas que quiserem participar, todas elas são bem-vindas. E deixo aqui minha gratidão, a nossa gratidão por esse momento, por essa partilha desse conhecimento. E, acima de tudo, também a nossa gratidão por esse trabalho que vocês têm desempenhado aí, em vosso nome, em vosso nome do seu mano. Só temos que aqui que agradecer, ok? A você, mais uma vez, também agradecer a todos aqueles que participaram aqui conosco aqui nessa live de hoje. Maravilha! Eu é que agradeço a oportunidade, né? Agradeço a oportunidade de estar levando esse conhecimento para o outro lado, né? O outro lado do Atlântico, tendo a oportunidade aí de abrir mais mentes, de ajudar as pessoas nesse processo, como você falou, né, no processo de autocura e também de curar o próximo, porque as técnicas apométricas você também pode utilizá-las com outras pessoas, com sua família, com seus filhos, com seu marido, na proteção da sua casa, na proteção do seu carro, né, na abertura de caminhos ligados à questão profissional, na questão financeira mesmo, né, de prosperidade, você encontrar aí a causa de algum entrave que está bloqueando sua vida profissional e você resolver essa questão desse entrave, né? E ter a possibilidade de, assim, melhorar a sua vida em todas as questões. Saúde, seja ela física, psíquica, mental, emocional, espiritual, tratar tudo isso, mas também melhorar a sua vida como um todo. Que inclusive esse será o tema que a Roberta escolheu, né? A mudança na vida dela, em todos os sentidos, né? Através do trabalho de apometria. Que a Roberta, quando conheci a Roberta, né, ela
exercia uma determinada profissão, hoje ela já exerce outra completamente diferente, hoje ela é empresária, lida com outro ramo, porque ela viu que aquele ramo que ela trabalhava não era o que ressoava com o espírito dela, então ela fez essa troca, e essa troca foi muito positiva para ela, e a apometria deu todo esse apoio para essa mudança na vida dela, né? E ela hoje quer comentar sobre isso, vai ser muito bacana ela falar sobre isso, né? O Juliano também, ele mesmo sempre revelou, né, que existia uma vida do Juliano antes da apometria e hoje existe um Juliano depois da apometria, né? Tanto que o Juliano hoje ele já tem a função de ser o dirigente do trabalho de apometria de uma casa co-irmã do seu Mana, que é o Lar de Maria, aqui em Goiânia, né? Ele já dirige o trabalho de apometria lá no Lar de Maria, e isso é muito bom, né? A gente vê o nosso trabalho dando frutos, né? E outras casas tendo a possibilidade de receber pessoas com conhecimento para poder trabalhar lá com elas, é muito bacana isso. Eu agradeço demais pela oportunidade, agradeço a todos que participaram da nossa live. Espero que outras pessoas também possam nos assistir na live que vai ficar no conteúdo gravado, que vai estar à disposição no YouTube e também no Instagram, para que as pessoas possam conhecer mais um pouquinho desse trabalho nosso, da nossa proposta de levar a apometria para Portugal, como uma proposta de mudança na vida das pessoas como um todo. É isso Essa é a nossa... aí. Fazemos o convite para todas as pessoas que depois para poder possa aqui divulgar essa live, né? Nós vamos deixar aqui no YouTube, vai ficar gravada também cá no Instagram. Deixo aqui o convite para todos, para as pessoas espalharem aqui essa nova velha terapêutica, né? Através através da apometria. Um abraço a todos, boa noite e até breve. Boa noite. Brevemente estaremos cá de volta. Até breve, meu irmão. Adeus, Deus abençoe. Tchau para todos. Gratidão. Até breve. Amém. Adeus. Tchau, tchau.